Boa noite, Eleni. Boa noite, candidatos. Boa noite aos presentes e aos que nos acompanham ao vivo pela internet. Sou Vanderlei Vieira e serei o moderador da mesa. O encontro com os candidatos a prefeito, promovido pelo Sindserjum, será dividido em duas partes. Na primeira parte, o candidato terá até 1 hora para falar sobre o documento que foi encaminhado à sua assessoria com o tema Políticas de RH para os servidores públicos municipais. Ao término da primeira hora, o candidato será avisado. A partir desse momento, o candidato terá até 30 minutos para responder às 5 perguntas formuladas pelos presentes e que serão sorteadas pelo candidato e lidas pelo moderador da mesa. Ao 25º minuto, o candidato será avisado para que faça suas considerações finais. Ao 30º minuto, a palavra será cortada. Passo a palavra para a presidente do sindicato, Eleni Mocin Fávaro. É com grande satisfação que, em nome da diretoria do Sindicato de Servidores Públicos do município de Jundiaí, dou prosseguimento à série de encontros com os candidatos a prefeito de nossa cidade. Quero saudar os servidores presentes aqui nessa noite, os membros da diretoria e todos os que nos acompanham pela internet nesta noite. O convidado desta noite é o candidato da coligação para avançar e fazer o futuro, Luiz Fernando, e seu vice, José Antônio Parimoski. Boa noite, candidatos. É um prazer recebê-los. Nosso propósito objetivo é conhecer as propostas de políticas de RH para os servidores contidas em seu plano de governo. Como dissemos no documento encaminhado à sua assessoria, acreditamos que servidores públicos são entes fundamentais na qualificação e eficiência da gestão pública, sendo que é por meio deles que a relação com o munícipe se efetiva. Portanto, acreditamos ser imprescindível sua valorização. Desta forma, espero que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de ouvirmos sua opinião e seus projetos voltados aos servidores públicos de Jundiaí. Passo a palavra ao candidato. Só quero, inicialmente, cumprimentar a Eleni, agradecê-la pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando um pouco sobre a administração pública, especialmente os nossos servidores públicos. Eu entendo e tenho a compreensão clara de que essa disposição do sindicato em fazer com que todos os candidatos tenham a oportunidade de poder promover as suas propostas, as suas ideias, é absolutamente razoável e agrega muito, não só para nós que estamos aqui enquanto candidatos, mas agrega bastante também para aqueles que têm o interesse em entender qual será o rumo dado ao futuro prefeito da cidade com os servidores públicos. Isso eu digo com relação a todos os candidatos. Nós tivemos aqui já a passagem do Pedro, do BA, tivemos a passagem do Cláudio, tivemos a passagem também do prefeito Ibis, que se fez aqui presente. Isso é enriquecedor. É enriquecedor para quem vem e é enriquecedor para nós também que aqui estamos. Eu tenho sempre à disposição para o diálogo. Essa é a minha 5ª eleição. É o 5º processo eleitoral que eu tenho a oportunidade de participar. E sempre entendi a vida pública como um exercício do diálogo. Sempre entendi a vida pública e a disposição da vida pública como o exercício do diálogo com as pessoas. Eu sempre tive uma característica, desde quando comecei a minha atividade da militância estudantil, do diálogo de frente. Eu compreendo e tenho absoluta convicção de que a melhor forma para se estabelecer a verdade não está nos extremos, está exatamente no ponto de convergência entre aqueles que são os pontos de vista. Então, fico muito feliz em poder estar aqui, fico muito feliz em estar ao lado da Eleni, que nunca se manifestou pela administração. Sempre foi alguém que teve a disposição concreta de buscar os interesses do servidor público, assim como todos aqueles que pertencem ao seu corpo diretivo. Todos os diretores do sindicato têm, naturalmente, uma prerrogativa de representação das categorias, e não são poucas. Hoje são cerca de 6.500 servidores públicos na Prefeitura de Jundiaí, e ela tem feito esse trabalho com muita qualidade, tem feito esse trabalho com muita dignidade. É alguém que tem realmente essa disposição de auxiliar o servidor naqueles que são os seus pleitos. Nós recebemos, por parte do sindicato, aqui algumas questões que eu gostaria de abordar de maneira pontual.
Eu vou ficar muito feliz se puder encerrar a minha fala antes dos 60 minutos previstos. Eu já havia, inclusive, dito a Eleni que 1 hora seria muito tempo para que eu aqui fizesse as manifestações de ordem individual e não tivesse a chance de permitir que as pessoas também fizessem as suas manifestações. Então, fico feliz em poder estar aqui, mas acredito que não vai ter a necessidade do uso da 1 hora, até porque as questões são pontuais. As questões foram absolutamente pontuais, então não há razão aqui para floreio e sim para uma rápida apresentação da minha vida pessoal que já fiz, iniciando como dirigente estudantil, fui por 5 anos militante estudantil no Centro Universitário Padre Anchieta. Logo após a minha atividade como militante e dirigente estudantil, tive a chance de presidir o Conselho da Juventude, tive a chance de ser vereador na cidade de Jundiaí, tive a chance de ser presidente da Câmara Municipal, um poder que eu muito respeito, tive a chance de ser vice-prefeito ao lado do prefeito Miguel Haddad, homem de quem eu tenho absoluto orgulho e a sensação clara de que cumpriu a sua missão enquanto prefeito da cidade e agora terá oportunidade para voos maiores. Chance, inclusive, que me deu a vice-prefeitura de me projetar para o cenário estadual e nacional através das eleições de 2010, onde nós tivemos a chance, enquanto grupo, de construir uma eleição com quase 130 mil votos para a representatividade na Câmara Federal. Então, tenho uma larga experiência em processos eleitorais, tenho uma larga experiência em lidar com os desafios da cidade e tenho experiência também em lidar com os desafios dos seres humanos, que exatamente é essa complexidade no relacionamento que eu espero fazer com que a administração, se Deus me permitir que esteja na prefeitura a partir de 2013, que eu tenha essa facilidade em poder trazer o servidor público para a discussão no nosso gabinete. Entendo que os secretários são agentes fundamentais na construção de uma interlocução com os servidores públicos, mas entendo também que esse dever deve recair sobre o gabinete do prefeito. Tenho absoluta convicção, estou ao lado de um técnico que muito deu a oportunidade para que as pessoas servissem melhor à sociedade através da qualificação profissional, da capacitação profissional. Tenho muito orgulho de ter José Antônio Parimoski ao meu lado, é um técnico consagrado, alguém que está há 17 anos na vida pública e nesses 17 anos de vida pública serviu os últimos praticamente 8 anos na Secretaria de Finanças do município. E de fato teve uma contribuição fundamental, não só com aquela que é hoje a arrecadação do município de Jundiaí, mas especialmente com a relação do servidor público. Eu caminho pelas secretarias, converso com algumas pessoas e todas elas são unânimes em dizer que a sua atuação sempre foi uma atuação com pauta na qualificação profissional dos servidores públicos que estão na Secretaria de Finanças. Hoje, Eleni, é muito interessante, nós caminhamos pelos escritórios de contabilidade. Nós andamos pelas empresas que lidam com a abertura de novos negócios em Jundiaí. E todas elas são unânimes em dizer da boa participação do secretário de Finanças na consolidação de uma política de instalação de empresas na cidade, novos negócios, uma política de desburocratização. Então, eu fico muito feliz em poder tê-lo ao meu lado na condição de vice-prefeito. Vou aqui, a primeira pergunta que nos foi aqui feita foi o seguinte: respeitar o Sindicato dos Servidores como órgão oficial de representação dos servidores baseados na Constituição Federal. Então, aqui diz que a entidade é filiada à CUT e pede o respeito. Absoluto respeito. Aliás, o mínimo que se pode esperar para alguém que teve delegado um mandato é respeito. Porque as pessoas não são escolhidas por nós, as pessoas não são escolhidas ao acaso, as pessoas são escolhidas pela vontade da população. E no caso de um representante sindical, eles são escolhidos pelo desejo do servidor público. Então não haveria nenhum sentido de nós não respeitarmos a interlocução por parte do sindicato conosco, que somos agentes políticos. Eu sempre tive essa relação muito franca e aqui é um compromisso absolutamente estabelecido. Outro ponto que me é colocado é o respeito à database. E, aliás, o respeito à database ele é existente na nossa administração, a administração do qual fiz parte com o prefeito Miguel Haddad, sempre respeitou a database. Aliás, Eleni, me refresque aqui a memória se eu não estiver falando algo correto. Mas eu tenho a impressão que a nossa database foi antecipada para março. Nós concedemos, neste ano, a antecipação, não aguardamos o 1º de maio, e sim fizemos a antecipação para março, o que significa claramente que nós temos o respeito e a disposição de atuar
em conjunto com aqueles que são os ditames legais. Respeitar a database não é respeitar exclusivamente o servidor, é respeitar a lei. E nós somos pessoas que temos absoluta compreensão de que isso é necessário. Aqui no terceiro ponto, foi consolidado em 3 alíneas, manter a comissão técnica de RH e ampliar sua representação de acordo com critérios que serão estabelecidos entre o sindicato e a prefeitura e a administração. Aí tem na linha, com previsão em lei, de eleição direta de seus membros locais de trabalho com mandato e atribuições definidas, atuando junto com a Secretaria de RH de forma ampla para observação, ampliação, regulamentação e atualização de planos de cargos, carreiras e salários e vencimentos e de forma setorial das questões específicas das secretarias, envolvendo, assim, autarquias e fundações da administração. Absolutamente disposto a poder manter esse critério, porque é o critério da representatividade. Todos nós que temos uma visão ampla do que é a administração pública e o serviço público, precisamos ter pessoas que representem os seus segmentos e façam conosco a interlocução completa. Então, dá a oportunidade para que essa comissão técnica do RH se mantenha e seja ampliada é um compromisso muito fácil aqui de ser assumido. Implementação do vale-refeição concedido de forma universal. Ela diz, esse novo benefício visa garantir a isonomia dos servidores públicos municipais dentro do Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, a condição inexistente hoje funcionando de forma diversa entre as secretarias e órgãos da administração. É necessário, sempre quando se toma uma medida que diz respeito à implementação de gastos, que nós tenhamos o estudo de impacto dessas iniciativas. Então, chegar em período eleitoral e tentar transformar as eleições no momento de criar exclusivamente expectativas e esperanças que não podem ser consolidadas, não é o meu caminho. Eu prefiro ser criterioso. Criterioso significa poder dar a avaliação correta diante daquele que é o impacto orçamentário, financeiro nas decisões que nós tomamos. Não significa isso que eu não tenho a disposição, muito pelo contrário. Tenho absoluta disposição de entender a isonomia, mas quero, naturalmente, antes de assumir um compromisso, verificar quais são os impactos orçamentários e financeiros desta decisão. Valorização do piso salarial no serviço público, não sendo inferior a 2 salários mínimos existentes. A Eleni coloca, considerando que o menor salário de um cargo em comissão hoje é o valor de R$ 1.206,99, com este pleito buscamos a valorização dos serviços dos concursados e aprovados dentro de um regime contratual vigente. É a mesma lógica. Nós precisamos ter o claro estudo de o que isso significa para o impacto financeiro orçamentário. E tendo a viabilidade econômica, nós não temos dificuldade nenhuma de implementar ao lado do servidor esta política e essa iniciativa, porque acreditamos nisso. A política de valorização salarial ela é imprescindível para o servidor público. E eu digo que é imprescindível para o servidor público porque é ele que lida diretamente com a execução de políticas públicas na cidade. É ele que, de fato, faz a intermediação entre a sociedade civil organizada e até mesmo o servidor público faz essa intermediação da administração com a sociedade civil. Então, tem absoluta disposição de nós fazermos estas considerações, essas avaliações, para poder seguir com compromisso, Eleni, de maneira gradativa, nos próximos 4 anos, como disse, se nós tivermos a chance de estarmos na Prefeitura Municipal. Cumprir todas as leis que garantem os direitos trabalhistas aos servidores. Naturalmente, é o que eu disse no início, o cumprimento da legislação é algo que vai pautar, assim como não pode ser diferente, a administração que nós teremos a chance de preencher. Não haveria sentido nenhum para que nós não pautássemos a nossa administração por aqueles que são os requisitos legais. Aqui diz o 7º item. Eu só quero registrar que eu estou fazendo a leitura daquele que é o pleito, até porque como há a transmissão pela internet, e assim como as outras pessoas podem não ter tido acesso de maneira direta a cada um dos pontos que aqui foram estabelecidos, não teria sentido nenhum que eu fizesse as respostas sem levar em consideração as perguntas. Isso é um mecanismo de fazer com que o nosso telespectador da web, quem eu cumprimento, dou uma boa noite, agradeço por estar assistindo, possa ter a compreensão dos pontos que eu aqui estou respondendo. E quero reiterar, estou sendo absolutamente objetivo, porque aqui foram colocadas questões objetivas. Então, não adianta tergiversar sobre inúmeros pontos sem responder claramente aquilo que foi aqui perguntado.
O 7º ponto, implementar políticas de valorização da categoria, observando-se boas condições de trabalho, cuidados permanentes com a saúde do trabalhador, assistência médica e acesso à medicação, programas preventivos de saúde. Absolutamente razoável que você mantenha o servidor público, aquele que está sob a sua responsabilidade na administração, como alguém absolutamente saudável, alguém que tenha condições de cuidar da sua saúde. Acho muito interessante, e quero aqui fazer um parêntese, Eleni, com a política relacionada à drogadição. Nós fizemos um projeto muito interessante e nós inserimos no nosso plano de governo, chamado Ciclo Completo. Esse projeto, e quero chegar até o momento de dizer que será estendido e aumentado o número de vagas para servidores públicos. Hoje nós temos um problema muito sério e muito grave no que diz respeito à drogadição. Todas aquelas pessoas que são vítimas da drogadição devem necessariamente ter, por parte da administração pública, uma oportunidade. E não só aqueles que são da sociedade, como aqueles que são também servidores, porque estes, naturalmente, devem contar com o apoio do servidor público. Quero contar para vocês o que é o ciclo completo. Nós fizemos um projeto. Esse projeto teve o acompanhamento de pessoas que lidam com clínicas de recuperação, com médicos, com psicólogos, com ex-dependentes químicos, com aquelas pessoas que são as famílias dos dependentes químicos, e nós chegamos a este termo, que é o ciclo completo. O ciclo completo é a oportunidade que nós daremos para o tratamento da dependência química. Então, primeiro ponto, aquele que está hoje com problema com o crack, que é uma droga que assusta, este terá a chance do seu tratamento químico, do envolvimento das famílias na política de recuperação daquele que é vítima da drogadição, porque a família adoece em conjunto com aquele que está com o problema da drogadição. Então, é o tratamento da dependência química, é o envolvimento da família, o amparo espiritual. E quando eu digo amparo espiritual, eu não falo de religião. Eu falo de dar a oportunidade àquele que está na dependência química de encontrar um horizonte de apoio que também seja de ordem espiritual. Porque muitas são as clínicas hoje que estão vinculadas a instituições, estão vinculadas a igrejas, estão vinculadas a associações, ONGs, entidades que têm vinculações com as igrejas. Então, é extremamente importante que a gente venha ressaltar esse ponto do amparo espiritual. O 4º ponto, e este é um ponto que nós entendemos como fundamental, Márcio, é poder dar a oportunidade deste jovem adulto ou até mesmo idoso de poder se recuperar e se qualificar, porque o próximo ponto é a inserção dele no mercado de trabalho, para que ele possa ter o ciclo completo da sua avaliação, do seu tratamento. Esse é o ciclo completo. Você trata a dependência química, você envolve a família para que a família esteja absolutamente participando daquelas iniciativas que são da recuperação daquele jovem ou adulto que é vítima da drogadição, você envolve o amparo espiritual, você qualifica e capacita na ordem profissional este jovem ou este adulto e você reinsere este mesmo no mercado de trabalho, o que para nós é algo fundamental de ser feito. E só coloquei como uma ação, de fato, que pode ser estendida ao servidor público, porque nós temos experiências que muitos ou alguns servidores públicos hoje sofrem do problema da drogadição e terão um amparo da Prefeitura Municipal, terão um amparo para a sua recuperação. Aqui tem a política de governo para desestimular e punir o assédio moral no serviço público. Nós precisamos regulamentar essa lei. Ela é absolutamente importante para que o servidor público possa se sentir seguro naquelas que são as pressões por muitas vezes feitas. Então, a regulamentação dessa lei é um compromisso que eu estou assumindo. Acredito que todos aqueles que passaram por aqui também assumiram, porque é algo absolutamente necessário. Queria até registrar a regulamentação da lei que trata do assédio moral, especialmente para que o servidor não seja submetido através das pressões ao assédio que por muitas vezes se tem. Então, esse é um compromisso. Eu tenho absoluta convicção que todos nós devemos ter com os servidores públicos e com as pessoas, de uma forma geral, não exclusivamente com o servidor. Mas, como a pauta é servidor, nós vamos regulamentar esta lei. Aqui o 9º ponto, garantir ao Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jundiaí assento no Conselho Deliberativo de Administração da Escola de Governo e Gestão do município de Jundiaí.
muito importante nós termos esse assento, porque a escola de governo ela tem exatamente esse conceito e esse contexto, de poder implementar políticas de qualificação e capacitação frequente para aqueles que são servidores públicos. Então, nada mais justo do que garantir assento àqueles que representam os que serão qualificados e capacitados de maneira contínua. Então, isso também não é algo que nos impede de assumir esse compromisso com vocês. O 10º e último ponto: implementar políticas de valorização para os aposentados da Prefeitura, como, por exemplo, a extensão do cartão alimentação. Vejo com bons olhos. Recentemente eu estive em companhia do Zé Antônio Parimoski, conversando com uma pessoa. E nós somente temos que perceber se legalmente é possível e viável estender esta garantia e este aumento para todos aqueles que são servidores e estão aposentados. É o que eu digo, se você tem o critério de basear a sua administração no critério legal, necessariamente você precisa ter amparo para as políticas públicas que são estabelecidas. Aquilo que eu vejo com muita frequência, até porque já contei a vocês, esse é o meu 5º processo eleitoral, eu vejo claramente que alguns compromissos são assumidos por muitas vezes sem a garantia do cumprimento. Então, algumas coisas percebe-se a ordem legal. Se nós tivermos condições legais de poder promover aquele que tanto serviu e hoje é aposentado, a extensão e a universalização e também a isonomia, por exemplo, como foi aqui apontado no Vale Refeição, é absolutamente razoável que nós façamos. Mas quero só deixar essa ressalva que nós teremos que ter um amparo legal, porque se não tivermos, de nada adianta a promessa que depois não será concretizada. Faço essa avaliação para que tenhamos o pleno conceito daquilo que é, daquelas que são as possibilidades. Aqui a Eleni, por fim, ainda disse que o sindicato acredita que não existe maneira de valorizar os servidores sem investimentos maciços na política de RH. Ela diz, então, que esses investimentos, pensamos que tão importante quanto o investimento financeiro, a administração deve garantir condições dignas e ambiente saudável de trabalho para todos os servidores públicos municipais. Isso, de fato, é absolutamente verdadeiro. E eu já anuncio aqui que nós faremos uma política de verificação de como anda o trabalho, por exemplo, nas unidades de serviço. Qual é a condição que a unidade de serviço oferece para que o trabalhador faça o seu bom trabalho? Quais são as condições que nós temos nas unidades de saúde para que, por exemplo, o programa de saúde da família seja implementado com absoluta qualidade? Qual é a política que nós temos de atendimento dentro das unidades básicas de saúde para aqueles que são agentes comunitários de saúde? Essa é uma preocupação clara, fazer com que as pessoas possam ter absoluta qualidade no seu trabalho, e qualidade significa também uma boa estrutura para aqueles que estão, por exemplo, aqui citei os agentes de trânsito, a sua sede, a forma com que eles hoje estão colocados na Prefeitura Municipal, sob o aspecto de organização e sede física. Será que é o melhor? Será que não é o melhor? Isso significa condições para aqueles que estão trabalhando, como, por exemplo, agentes de trânsito, como, por exemplo, as agentes comunitárias de saúde, como, por exemplo, aqueles que são hoje funcionários das unidades de serviço. Nós conhecemos a realidade das pessoas. Nós conhecemos a realidade da cidade. Temos absoluta consciência daquilo que já foi feito e daquilo que foi feito e daquilo que deverá ser feito. Nós temos essa plena convicção de que é absolutamente razoável que nós façamos os investimentos nessa linha. Eu quero ressaltar a política de implementação da escola de governo aqui no município de Jundiaí, que tem um conceito claro para que nós tem um conceito claro, que é fazer com que os servidores públicos possam, de fato, avançar, possam ter oportunidades, qualificação, capacitação e, com isso, melhores salários e, com isso, também melhores rendas. Eu entendo que as questões relacionadas ao sindicato foram aqui respondidas, utilizei 15 minutos para poder fazer essa resposta como um todo e vou utilizar mais alguns minutos para poder tratar com vocês de algumas políticas públicas que nós estamos estabelecendo como prioritárias para implantar na cidade de Jundiaí. Quero começar pela saúde. Entendo que hoje nós temos uma necessidade muito clara de fazermos investimentos para avançar nos serviços de saúde. Nós temos um bom sistema de saúde. Nós temos 31 unidades básicas de saúde, 5 PSFs que estão implementados na cidade. Nós temos ainda 3 PAs que funcionam na Hortolândia, no Retiro e também na Hortolândia.
no Retiro e também na Ponte São João. Aquele PA da ponte específico, nós vamos transferir o PA de onde está hoje, construindo assim na nova sede, que será na antiga Cerâmica Califórnia, ali na região da Ponte São João. Nós aguardamos com muita ansiedade que o governo federal pudesse ter pago a emenda parlamentar no valor de R$2 milhões, que foi inserida por um deputado, mas infelizmente nós não tivemos a condição e compreensão do investimento e da aplicação desta emenda na cidade. Ficamos sem o recurso federal, portanto vamos nos socorrer do recurso municipal para poder fazer as obras. Assim como tem sido feito há muitos anos. Se nós pegarmos uma retrospectiva de quais são os investimentos de saúde na cidade, especialmente dos hospitais públicos, vou citar o Hospital São Vicente e o Hospital Universitário. Nós temos hoje a grande parte do custeio daquilo que significa o serviço público de saúde da nossa cidade feito pelo município. Nós aplicamos hoje 24,3%, Roseli, se eu estiver errado, você me corrija, 24,3% do orçamento, até porque eu não posso perguntar para o Zé mais, porque ele não é mais secretário, né, Zé? Então você não deve estar com os números atualizados. Brincadeira, está assim. 24,3% do nosso orçamento hoje está inserido para tratar da saúde. Nós temos estamos há alguns anos aguardando a correção da tabela SUS. Infelizmente, nós não temos isso. Então, hoje, o governo federal coloca muito pouco na saúde. O governo estadual coloca agora, no município de Jundiaí, grandes investimentos. O AME, por exemplo, é um ambulatório médico de especialidades instalado, onde o governo do estado inicia com 5 especialidades e vai estender para 22 especialidades. E o nosso governo federal, muito ausente no financiamento da saúde pública aqui no nosso município, não só em Jundiaí, mas em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Nós ainda temos uma felicidade de poder contar com uma cidade com um orçamento razoável, que pode ser revertido o seu investimento para a saúde. Como disse, são 313 milhões inseridos por ano saúde pública na cidade, o que significa 24,3% do orçamento. Se nós levarmos em conta que a saúde pública tem a educação tem por imposição legal um investimento na ordem de 25% da nossa receita própria, nós teremos aí um grande valor dado a duas áreas, o que reduz a nossa capacidade de investimento. Mas qual é o plano para a saúde? Primeiro, nós vamos entregar, no máximo em mais 18 a 24 meses, o hospital regional. Nós vamos entregar o hospital regional e com uma excelente notícia. Toda aquela obra, todo aquele custeio será feito pelo governo do estado. Uma obra que vai custar em torno de 40, 50 milhões de reais, custeada pelo governo do estado, entre obra, reforma e investimentos nos seus equipamentos. Serão cerca de 50 milhões de reais. E o governo do estado de São Paulo investe para que a saúde de Jundiaí seja melhor. 138 leitos do Sistema Único de Saúde a mais. E, além de tudo, mais 18 leitos de UTI para que nós tenhamos a possibilidade de tratar melhor as pessoas que se socorrem da cidade de Jundiaí, porque nas suas cidades não encontram referência positiva para o tratamento da saúde. Além da entrega dos hospitais regionais, em algumas unidades, nós vamos estender o horário de funcionamento. Em outros pontos da cidade, nós vamos utilizar a instalação de PAs, de unidades de pronto atendimento, de unidade ambulatorial, agregada de serviços, para que as pessoas possam se servir. Vou dar exemplo de 2 regiões da cidade. Vou dar o exemplo do Vetor Oeste, região do residencial Jundiaí 1 e 2, Almerinda Chaves, Novo Horizonte. Esta região da cidade receberá uma unidade de pronto atendimento com horário estendido ou até mesmo 24 horas. E nós teremos, através dela, a oportunidade de cuidar daquela baixa e média complexidade que, por muitas vezes, é encaminhada aos hospitais públicos. Além disso, uma outra região da cidade que nós percebemos claramente que há essa demanda é a zona sul da cidade, onde nós estamos estudando a possibilidade de também fazer a instalação de um pronto atendimento que tenha horário estendido ou até mesmo 24 horas. Nós acreditamos que com essa reorganização no sistema, nós faremos com que as filas do Hospital São Vicente não sejam encerradas, porque isso não é crível de se prometer, mas nós entendemos que é possível tratar aquele caso menos complexo de saúde exatamente nas unidades de pronto atendimento. Como, por exemplo, uma gripe, uma rinite, uma unha encravada. Você olha, Márcio, e diz assim, puxa, mas será que essa pessoa se socorre do Hospital São Vicente? Sim, ela se socorre do Hospital São Vicente, que por muitas vezes não encontra a resolutividade na unidade. Então, é
possível avançar. E nós já avançamos, e avançamos muito. O Ministério da Saúde diz que nós devemos ter uma unidade básica de saúde para cada 30 mil habitantes. Nós temos uma unidade de saúde para cada 12 mil habitantes, em média. Então, nós temos hoje um bom atendimento em termos físicos. Precisamos melhorar exatamente e avançar no que diz respeito à contratação de mais médicos, médicos especialistas, médicos que deem a oportunidade de um bom atendimento e da pontualidade desse atendimento, que é fundamental para uma pessoa que se socorre do serviço público. Então, queria falar um pouquinho de saúde com vocês e quero fazer aqui um registro, Eleni, até em uma homenagem que quero fazer aos servidores da educação. Eu estou muito bem impressionado com a forma como nós temos educado as nossas crianças. Hoje nós temos 30 creches na Prefeitura Municipal de Jundiaí. Nós temos 80 escolas. Temos 31.249 crianças estudando conosco de 0 a 9 anos. Nós temos 5.304 crianças que estão inseridas nas nossas creches. Qual é o nosso desafio? Fazer com que as crianças que ainda não têm a oportunidade da vaga em creche tenham a vaga em creche. Porque nada mais é importante para um pai, para uma mãe que sai de casa, a segurança de que o seu filho está bem tratado, a segurança de que o seu filho terá uma boa merenda. E aqui quero estabelecer um outro compromisso com vocês, até porque me assusta muito quando eu vejo algumas pessoas discutindo a possibilidade de terceirização de merenda. No meu governo não há a menor possibilidade de terceirização do serviço de merenda. Eu acredito claramente que aquilo que é servido para as nossas crianças deve ser absolutamente acompanhado de uma grande qualidade. Porque muitas são as crianças, simples, Eleni, que vê na oportunidade da merenda da escola a sua refeição. Então não seria justo nós terceirizarmos serviço de merenda na nossa cidade, Cleide, porque aqui nós temos que ter a experiência e eu quero transformar a cidade e a escola como a melhor merenda e melhor escola do Brasil. Como já temos hoje. A revista Gestão Escolar, que circula no meio educacional, traz a nossa escola de tempo integral como modelo para o Brasil. A escola em tempo integral do município de Jundiaí é considerada pela revista Gestão Escolar como a melhor escola em tempo integral do Brasil. Nós precisamos percorrer essas metas. Nada substitui o bom professor. Mas nós precisamos, naturalmente, avançar no que diz respeito à nutrição das nossas crianças. Precisamos dar oportunidade para que nós tenhamos mais escolas em tempo integral. E quero fazer aqui uma ressalva. Escola em tempo integral, até porque eu escutei isso ontem na Vila Maringá, Fabiane. Uma pessoa me disse assim, Luiz Fernando, a escola em tempo integral não cansa muito a criança porque ela estuda o dia inteiro. Eu disse, não, há uma visão por parte daqueles que não têm filhos na escola em tempo integral e que você passa das 8 às 5 fazendo com que a criança tenha só que estudar. Matemática, português, geografia, história, não. Não é isso. A criança tem a oportunidade de se integrar à cultura, ao lazer, ao esporte, ao reforço das aulas para poder promover uma boa educação. E aqui faço a homenagem, Eleni, por aquilo que nós conquistamos no IDEB. Nós tínhamos, em 2009, uma nota de 5,8 da avaliação do nosso índice de educação aqui em Jundiaí. 5,8. O Ministério da Educação veio e nos fez uma proposta. Olha, até 2015, vocês devem necessariamente alcançar a nota 6,3. O que os nossos professores e crianças fizeram? Nos deram um presente. E já em 2011, nós alcançamos a meta que para eles só era de 2015. Ou seja, aqui os professores fazem a diferença. Aqui os nossos alunos fazem a diferença. E nós devemos realmente render a homenagem para aquele que é insubstituível, como disse, que é o professor da rede municipal de ensino da cidade de Jundiaí, que é, de fato, um absoluto guerreiro na construção da cidade do futuro, porque não há a menor possibilidade de nós construirmos a cidade do futuro se nós não tivermos educação para as pessoas, especialmente desde a sua base. Quando você encontra, Zé, como foi recentemente, numa escola da rede municipal, uma criança de 7 anos, pegou na calça do Parimosque, fez assim, tio. Ele disse, pois não, eu já falo inglês.
Eu disse, verdade? Ele disse, tio, eu falo inglês, falou para o Parimoschi. Eu disse, puxa, que bacana, mas você está aprendendo na escolinha? Estou aprendendo na escola, eu já falo inglês. E ela queria falar as palavras que ela sabia em inglês para o Parimoschi. Viu um sujeito elegante, bonito, disse assim, aí no mínimo fala inglês. Então, quero treinar o meu inglês com ele. Foi isso que foi feito, ele teve a chance de poder treinar o inglês dele com o Zé Antônio Parimoschi. Essa é a construção da cidade do futuro. A construção da cidade do futuro deve ser necessariamente a construção de uma sociedade edificada com bases sólidas no processo educacional. Deve ser uma criança que tenha no horizonte do seu futuro a possibilidade de bons empregos, de boa renda, de boa oportunidade nas suas vidas. Eu não quero estender mais aqui a minha fala, já falo por 30 minutos, já estou aqui falando há meia hora, não quero ser cansativo. E se eu tiver a oportunidade de transformar esse nosso bate-papo em um debate para as boas ideias e construção da cidade de Jundiaí, eu farei. Só quero aqui me pedir permissão, ele não sei nem se pode ou se não pode, mas candidato que não pede voto não ganha eleição. Mas queria pedir realmente a oportunidade daquelas pessoas que acreditam na cidade de Jundiaí, que eu avalio como uma excelente cidade. O que é uma excelente cidade? É uma cidade que tem todos os seus problemas resolvidos? É claro que não. Aliás, se alguém puder apontar aqui para mim uma cidade que esteja 100% resolvida, eu vou ficar muito contente em poder saber e vou até visitar. Mas o exercício da administração de uma cidade é o exercício do avanço. Agora, Zé, nós precisamos dedicar os nossos olhos para 20% das crianças da nossa cidade que querem ter a oportunidade de uma vaga em creche e não têm. Nós precisamos dedicar o nosso tempo e dedicar a nosso desejo, a nossa vontade de administrar Jundiaí para inserir a rede de esgoto, por exemplo, nos 2% ainda hoje nós temos. Nós temos que ter essa responsabilidade de fazer o futuro, de avançar naquilo que foi feito. E nada melhor para avançar naquilo que foi feito de que nós fazemos o exercício de reconhecer aquilo que a cidade avançou, aquilo que a cidade evoluiu, e também fazer o exercício para poder continuar promovendo esses avanços. Eu dou uma garantia às pessoas que vêm e às pessoas que procuram a nossa candidatura. Eu dou uma garantia de que nós não vamos resolver todos os problemas da cidade em 4 anos, mas nós vamos avançar. Quando eu assumi com o prefeito Miguel Haddad em 2009, quando nós assumimos a prefeitura após vencer as eleições no dia 3 de outubro de 2008, nós assumimos com uma garantia de que a cidade estava boa, mas ela podia melhorar. E hoje o exercício é o mesmo. Uma boa cidade. Nós vivemos numa cidade boa e é necessário, a partir daqui, nós avançarmos para aquilo que ainda não foi feito. Nós construirmos o futuro pautado nos nossos desafios que temos. Veja ontem. Ontem nós andamos em alguns pontos de obras viárias que nós já estamos fazendo na cidade de Jundiaí. Por exemplo, alguém que consegue visualizar comigo Vianello, saindo pela Avenida Odil Campos Sais. Ali está sendo feita uma obra na José do Patrocínio, que vai facilitar o acesso lá para a Ponte São João, para a colônia, para aquela zona leste da nossa cidade de Jundiaí. Aquelas pessoas que conseguem visualizar a Avenida União dos Ferroviários. Nós estamos fazendo uma passagem embaixo da linha férrea para sair exatamente naquela ponte que está sendo construída em frente à Posani e aí ligar pelo córrego da colônia até a avenida que nós temos para poder fazer o deslocamento das pessoas que estão no centro da cidade e querem avançar para a zona leste da cidade. Outra obra que nós estamos fazendo é a duplicação da Avenida União dos Ferroviários até a Rua Maceió. Nós iniciaremos essa obra até a Rua Maceió para dar a oportunidade de uma redução no fluxo no horário de pico para quem vai, por exemplo, para a região da Agapeama. Assim como nós temos o desafio de formatar um projeto onde nós temos a chance de levar a União dos Ferroviários não só duplicada até a Rua Maceió, mas até a Rua Recife. Mas eu estou tendo muito cuidado com o planejamento dessa obra, porque evitar um número grande de desapropriações é o nosso desafio. Não mexer com o dia a dia e a vida das pessoas. Quando não é possível, você faz o regime de desapropriação e paga o valor justo no imóvel. Mas nós temos ainda um estudo que pode promover a alternativa que temos de fazer o menor número de desapropriações possíveis para que as pessoas possam se sentir seguras. Assim como nós temos algumas garantias. Quem investe em infraestrutura viária é o governo do Estado de São Paulo, que fez uma parceria conosco.
a parceria para nós termos a chance de implementar as alças da 9 de julho sentido São Paulo, antes de nós fazermos os investimentos no trevo da Avenida Jundiaí. Porque nós não conseguimos parar o investimento viário no trevo da Avenida Jundiaí sem antes nós termos as alças de acesso que ligam a 9 de julho para São Paulo, sem a necessidade da utilização do trevo. E essas obras já foram compromissadas com o governo do Estado de São Paulo e ele cumpre os compromissos que estabelece conosco. Assim como foi com o AME, assim como foi com a entrega e a oportunidade de construção e ampliação e reforma e também equipamentos no Hospital Regional, assim como será nas obras de infraestrutura viária aqui na nossa cidade. Nós faremos isso. Nós conhecemos o orçamento da cidade. O vice-prefeito, José Antônio Parimoschi, foi secretário de Finanças nos últimos 7 anos e meio. Nós sabemos que o que nos cabe de investimento é na ordem de 6% a 7% do orçamento do município de Jundiaí. Então não há como se criar a expectativa nas pessoas de que, após 4 anos de mandato, todos os problemas estarão resolvidos no aspecto trânsito. Nós vamos fazer as obras que são necessárias. Aliás, nós já estamos fazendo. Diferente do discurso, é a realidade prática das obras que hoje acontecem na cidade. Mas nós temos também desafios que são grandes, os desafios de termos recursos para o investimento em tudo. Eu brinquei com a Cleide ali em cima e com a Eleni. Eu disse, olha, se eu pegar um envelope que vocês me deram com todas as reivindicações, fica muito simpático prometer resolver tudo. Mas será que é possível, orçamentariamente falando, solucionar todos os problemas que nós temos com relação à cidade? Não, não é viável. Então é melhor ter uma conversa sincera com as pessoas e dizer aquilo que é possível fazer. Nós temos o compromisso de dar continuidade à boa gestão que hoje está sendo feita na cidade de Jundiaí. Assim como nós temos compromisso de avançar nas ações que ainda são necessárias nós avançarmos, porque acreditamos que é dessa forma que a sociedade de fato evolui. É uma oportunidade que nós teremos de fazer com que a cidade cresça, seja a 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª economia, sendo que seja o 23º, 22º, 21º, 20º a PIB aqui no nosso país. Mas nós temos o compromisso, principalmente, por fazer com que a cidade avance e as pessoas façam parte desse desenvolvimento. Esse é o nosso desafio, o desafio de poder dar a oportunidade às pessoas para que se sintam prestigiadas numa cidade que cresce de maneira ordenada, de maneira a ter qualidade, de maneira a ter deslocamentos. Investimos nas políticas dos parques. Esses dias eu peguei uma pessoa criticando os nossos investimentos nos parques da cidade e nas praças da cidade. Agora tem uma lógica. O espaço degradado, por exemplo, uma área onde se tem praça, é um espaço onde sempre se tem a possibilidade do aumento da criminalidade. Então a conservação de praças, de áreas públicas, é uma obrigação, inclusive no que diz respeito à segurança pública. Investimento em iluminação é um investimento indireto em segurança pública. Isso é algo que nós precisamos fazer e nós precisamos avançar. Como disse, eu não queria estender mais do que já estendi a minha fala, mas de fato o assunto política é apaixonante e o assunto de solucionar os problemas e os desafios da cidade, eles também são apaixonantes. Por isso peço desculpas se estendi demais a minha fala, mas fico muito honrado de poder estar dentro dessa casa, onde já estive em outras oportunidades, assumindo compromissos de um relacionamento com o servidor público que o faça ser, como é, o grande construtor, em auxílio com as outras pessoas, da cidade de Jundiaí. Quem constrói a cidade de Jundiaí, quem constrói as cidades como um todo, não é a classe política, somos todos nós. Todos nós temos a responsabilidade na construção da cidade de Jundiaí. E eu convido vocês a fazer parte da Rede do Bem. Venham conosco, trabalhem conosco e vamos chegar ao dia 7 de outubro com uma grande vitória. Muito obrigado e até a próxima. Vou responder e depois vou me ausentar. Nessa segunda parte do encontro, o senhor sorteia 5 perguntas, lembrando que as demais perguntas serão encaminhadas ao candidato e também pelo perfil do Facebook do Sindicerjum, também estamos recebendo perguntas que sua assessoria poderá encaminhar. Por favor. Sorteia 5, eu vou perguntando, o senhor vai respondendo. As 5.
Lembrando, se houver algum problema na compreensão da leitura, ou se a leitura for equivocada, por favor, a pessoa que fez a pergunta manifeste em viva voz. Margarete de Assis, ela pergunta: gostaria de saber qual a sua proposta para a equiparação do salário dos técnicos de enfermagem em relação aos outros técnicos da Prefeitura de Jundiaí. Essa pergunta, ela é frequente nas nossas reuniões com os técnicos de enfermagem, com aqueles que também são enfermeiros. Nós estamos, sim, fazendo estudos para a perspectiva de equiparação de salário, por exemplo, para aqueles que são contratados pelo Hospital São Vicente e desempenham funções, por exemplo, em unidades básicas de saúde. Nós temos a perfeita compreensão de que se as funções que são semelhantes, as atribuições que são iguais, devem ter também um nível salarial melhor e um nível salarial de isonomia. Então há sim o nosso compromisso em poder permanecer fazendo as ações que sejam ações que equiparem o salário, como disse, dos enfermeiros que trabalham nas unidades básicas de saúde, por exemplo, com aqueles que trabalham na Prefeitura Municipal de Jundiaí e aqueles que são contratados pelo Hospital São Vicente. Há a nossa compreensão, só não sabemos o modelo, se via gratificação ou se incorporação salarial. Como disse, isso é também uma questão de ordem legal que nós vamos admitir e estudar a partir do momento que estivermos à frente da Prefeitura Municipal. Cleide Regina, gostaria de saber se há alguma política de valorização dos servidores aposentados, como, por exemplo, do Vale Alimentação com recursos do RH para esses servidores. Eu já havia, inclusive no contexto da minha fala, respondido à pergunta, Cleide. Há sim a nossa disposição de fazer a equiparação. Somente faço a ressalva com a possibilidade e o critério legal. Se nós encontrarmos alternativa legal para fazer essa equiparação, não há a indisposição destes candidatos de assumirem esse compromisso. Mas, naturalmente, precisa se preservar a ordem legal. Alessandra Rodrigues Castro. Existe a possibilidade de retomar o plano de cargos, funcionalismo público, para alterações, modificações e acertos? Sim, sem dúvida. Nós temos a necessidade de fazer uma readaptação ou uma correção do plano de cargos, carreiras e salários, especialmente para os profissionais da área da saúde. Nós entendemos que é importante que nós façamos uma avaliação para os profissionais da saúde e nós entendemos também que há a necessidade de nós fazermos uma adequação naquilo que diz respeito a alguns funcionários que são do Estado, alguns servidores que na municipalização vieram do Estado para a Prefeitura e não foram contemplados no processo do plano de cargos, carreiras e remuneração, ou plano de cargos, carreiras e salários, o que termo vocês entenderem melhor. Nós temos toda a disposição. Fizemos um PCCS em 2007, fizemos um PCCS em 2012 e há absoluta disposição de já, a partir do ano que vem, nós estendermos e entendermos quais são as razões pelas quais alguns servidores não se sentem contemplados com a política que foi feita no PCCR. Exemplo aqui de duas áreas, mas não exclui, por exemplo, algumas outras categorias que já inclusive conversaram comigo e que entendem que precisam de uma orientação melhor. Exemplo claro, exemplo, não é definitivo, mas é exemplo, agentes comunitários de saúde. Nós faremos uma política para o agente comunitário de saúde de readequação no seu nível salarial. Por exemplo, agentes de trânsito, eles têm uma demanda que precisa ser atendida e nós também já conversamos individualmente com essas categorias. Há toda a nossa disposição de poder implementar uma relação que seja de melhoria e de reposição para aqueles que não foram, segundo a sua avaliação, contemplados no PCCS de 2012. Ana Paula Lepori. Existem muitos empreendimentos na região do bairro do Retiro. Sobre o trânsito, qual é o projeto para essa região? O projeto é poder entregar as alças da Avenida 9 de Julho, desafogando assim a Avenida Jundiaí. Nesse segundo momento, fazer a readequação e a readaptação do trevo da Avenida Jundiaí, que hoje está, em alguns momentos de pico, absolutamente congestionado. Nós sabemos que para transpor, para ir para o vetor oeste da cidade, via o viaduto, o trevo da Avenida Jundiaí, hoje é complexo. Então nós temos essas duas ações e também, depois, a possibilidade de sair ali pela Rua do Retiro, ligando numa passagem embaixo, um túnel via Anhanguera para a região do Retiro. A Idemárcia, ela faz uma pergunta. A Idemárcia faz uma pergunta
que é sobre os técnicos de enfermagem, que o senhor acabou de responder. Então, se o senhor quiser retirar mais uma pergunta... Tá, pra... perfeito. Só lembrando que quem veio falar aqui comigo disse que gostaria de fazer uma pergunta. O protocolo para todos os candidatos foi de apenas 5 perguntas por escrito. Portanto, nós não poderemos abrir uma exceção. A Aline Silva, gostaria de saber se a database será respeitada todos os anos. A gente antecipou para março, mas não sei, eu fico muito à vontade para poder responder às considerações que são feitas. Se você exige o cumprimento do protocolo, mas eu fico muito à vontade, estou absolutamente disposto. Eu prefiro, então, respeitando o protocolo, que a partir de agora o senhor faça as considerações finais e aí todos os assuntos que o senhor achar pertinente, por favor, o senhor aborde. E nós não pegamos uma nova pergunta e o senhor será encaminhada essa pergunta para o senhor. O protocolo diz que eu posso ler, não? Sem responder, sim. Tá. Hoje temos o setor de medicina do trabalho. Será ampliado? Haverá continuidade? Sim, nós daremos continuidade, sem responder a pergunta, nós daremos continuidade, sim, ao programa de medicina do trabalho. Agora, quero fazer aqui as considerações finais, dizendo a vocês da minha satisfação de poder estar aqui presente, da minha absoluta satisfação de poder estar disputando eleições. A eleição para a Prefeitura de Jundiaí tem um grande desafio. O desafio de ser administrada por alguém que conhece os problemas da cidade e o desafio de ser administrado por alguém que tem o desejo de fazer com que a cidade tenha o seu reconhecimento naquilo que é positivo, sem esquecer das ações que ainda restam a ser implementadas aqui na cidade. E eu digo claramente, por exemplo, a política de universalização do saneamento básico em toda a cidade, inclusive na zona rural. Eu digo com muita clareza que nós temos absoluta compreensão da necessidade de adaptarmos ou termos a chance de construção de novas creches para darmos a oportunidade das nossas crianças estarem em creches municipais. Eu faço sempre a consideração de que Jundiaí é uma boa cidade, Jundiaí é uma ótima cidade, vem dando oportunidade às pessoas do seu desenvolvimento. Hoje nós vivemos uma circunstância muito favorável no emprego, nós vivemos uma circunstância muito favorável na renda, no índice de desenvolvimento humano, na política de mortalidade infantil, há uma redução na mortalidade infantil da cidade, que é claramente um índice que nós nos norteamos para verificar se as políticas sociais estão sendo bem feitas. Há uma política clara de habitação na cidade de Jundiaí, nós temos feito habitação para as pessoas que mais precisam. Eu me lembro, eu fui com a Vanessa, a minha esposa, e depois a Vanessa voltou com uma amiga lá no antigo Hospital Psiquiátrico do Balsam há cerca de 2, 3 anos. Nós estivemos lá. E nós vimos a circunstância com que as pessoas moravam no antigo Hospital Psiquiátrico do Balsam. E não há nada mais gratificante, não há nada mais feliz na vida de um político do que você olhar para a vida de uma pessoa que não tem, por exemplo, a condição de uma habitação e você poder entregar a ela a condição digna de moradia. Nós fizemos isso em muitas regiões da cidade. Eu, ao lado do prefeito Miguel Haddad, caminhei nos últimos anos promovendo políticas públicas que fossem interessantes para a vida das pessoas aqui na cidade de Jundiaí. E é isso que nós queremos prorrogar. É isso que nós queremos dar continuidade a um modelo de administração que seja inclusivo. E modelo de administração inclusiva não é o modelo da retórica, nem o modelo do discurso, é o modelo da prática. Jundiaí, de fato, é uma grande cidade. E é uma grande cidade porque todos nós ajudamos a construir. É uma grande cidade porque as mais de 400 mil pessoas que aqui moram ajudam diariamente na construção da cidade de Jundiaí, ajudam diariamente na construção de um ambiente melhor de vida para cada uma das pessoas. Políticas habitacionais, políticas sociais, políticas educacionais, políticas da saúde serão implementadas, porque nós acreditamos que assim nós daremos a chance das pessoas poderem ter uma boa condição de vida, as pessoas poderem ter uma boa oportunidade de vida. Então vamos lá, é dessa forma que nós vamos construir. Vou finalizar a minha fala, mais uma vez dizendo a vocês, eu estou com muita vontade de poder administrar a cidade de Jundiaí ao lado do José Antônio Parimoschi. Eu estou com muita vontade em poder dar a oportunidade para cada um dos setores
setores da prefeitura, cada um dos setores da sociedade civil organizada, para cada um dos cidadãos da nossa cidade, de poderem se inserir no conceito da administração da prefeitura de Jundiaí, porque é dessa forma que nós vamos construir uma cidade melhor. Com a participação de todos. As críticas sempre são muito bem-vindas quando elas têm o conceito de construir, o conceito da crítica construtiva. Nós estamos absolutamente dispostos a construir essa alternativa para a cidade, uma alternativa inclusiva nas decisões que são feitas pela administração. Depois de já ter sido vereador, depois de já ter sido presidente da Câmara, depois de já ter sido vice-prefeito, depois de ser deputado federal, como estou sendo e terei a oportunidade de concluir o meu mandato, se Deus me permitir, em dezembro desse ano, iniciar uma nova jornada de trabalho, eu aprendi uma coisa: respeito é sempre bem-vindo. Nós podemos discordar, nós podemos ter pontos de vistas diferentes, mas respeitar as pessoas é o mínimo que nós precisamos, porque é aquilo que toda a sociedade deve fazer para manter uma sociedade da paz. É o respeito às pessoas. Eu vivo brigando com o prefeito Miguel Haddad, porque quando há jogo do São Paulo, ele vem comemorar. Ele vive brigando comigo quando falo do Corinthians, mas nós sempre nos respeitamos no nosso time de futebol. Apesar de serem gostos distintos, nós respeitamos a nossa posição. Cada um tem o direito de ter o seu partido político, cada um tem o direito de manifestar as suas oportunidades e propostas, mas nós temos o dever, com todos, de manter o absoluto respeito e mais, uma eleição limpa, uma eleição onde o discurso e a discussão seja pautada nos interesses da cidade, na construção do município de Jundiaí, e não em agressões que não acrescentam absolutamente nada ao processo eleitoral e não às pessoas. Aqueles que concordarem com esses princípios que nós estabelecemos para nortear a nossa vida pública, venham conosco, façam parte dessa Rede 45, a rede do bem que vai tomando conta da cidade de Jundiaí. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus.